Olá, turminha, tudo bem com vocês? Oitavo ano, vamos lá para mais uma aula de História. E hoje eu venho aqui para fazer a correção de atividades do livro que eu havia passado para vocês na semana passada, né? Então, teve tempo suficiente para vocês fazerem essa lição de casa. Espero que todos tenham realizado, tá bom? Então, abra o vosso livro na página 5 e vamos lá para a correção. Bom, antes de tudo, lembra lá que eu falei com vocês sobre, né, a história de Tiradentes? E aí eu peguei aqui uma introdução para vocês, só para recordar um pouquinho, tá? Que Tiradentes, né, ou Joaquim José da Silva Xavier, também conhecido pelo apelido aí de Tiradentes, ele consagrou-se por sua participação aí ativa na Inconfidência Mineira, que vocês estudaram. Tragicamente, ele foi o único dos envolvidos no movimento, né, a receber pena de morte, uma vez que os outros envolvidos foram perdoados pela coroa portuguesa. De uma família de origem humilde, Joaquim José, né, nasceu na capitania de Minas Gerais em 12 de novembro de 1746. E com a morte prematura dos pais, Joaquim José precisou exercer inúmeros trabalhos ao longo de sua vida, como de dentista amador, função que lhe deu aí o apelido de Tiradentes, por isso, tá? Então, ele também havia trabalhado na mineração, porém foi no posto de alferes nos quadros da cavalaria imperial que Tiradentes alcançou certa estabilidade. A pouca instrução, ele era um republicano convicto e adepto dos ideais do iluminismo. Então, ele contribuiu aí para as ideias iluministas se expandirem por todo Minas Gerais e também aqui, né, eu falo território brasileiro. Então, vamos. Aqui tem mais qual foi a causa, né, da Inconfidência Mineira. O movimento dos Inconfidentes, organizado em 1788, foi consequência do contato dos colonos brasileiros com os ideais iluministas divulgados na Europa. Ideais que havia, por sua vez, inspirado o movimento da independência dos Estados Unidos. Bom, gente, então, aí agora vamos lá para a página 7 do seu livro, onde, né, tem aí um exercício que fala para você ler as afirmações sobre a entrada e a difusão das ideias iluministas no Brasil colônia, no século XVIII, e assinale verdadeira ou falsa, tudo bem? Bom, nós temos aí, ó, as ideias iluministas entraram no Brasil colonial de forma clandestina, pois livros que tratavam dos princípios do iluminismo eram proibidos pela metrópole. Essa é uma afirmação, tá? É verdadeira. O Marquês de Pombal foi o responsável pela entrada e a difusão das ideias iluministas na colônia, facilitando a impressão de livros no Brasil? Falsa. A alternativa C. As ideias iluministas não foram bem recebidas pela elite colonial, pois os princípios liberais não iam ao encontro de seus anseios? Falsa. A D também é uma alternativa falsa, onde fala que os pensamentos iluministas relativos à liberdade individual foram os mais bem aceitos pela elite colonial do período, então é falsa. E a alternativa E, no governo da rainha, né, Dona Maria I de Portugal, os princípios iluministas passaram a ser mais fortemente propagados pela metrópole? Falsa também. A F, um dos motivos que levaram Portugal a uma crise no século XVIII foi a dependência econômica, né, em relação à Inglaterra? Verdadeira. E a última, que é a G, os primeiros livros difundidos na colônia continham relatos sobre a chegada dos portugueses? Falsa também. Aí vamos para a página 13, tá bom? E lá na página 13 do livro de vocês, abrem lá também. Temos aí o que já conquistei, né? Explique com suas palavras como as ideias iluministas impactaram a vida nas colônias europeias da América. Bom, então, você vai colocar aí que as ideias iluministas, elas inspiraram o desejo por independência nas colônias, tá? Então, eles queriam uma certa aí, né, independência nas colônias. Depois nós temos o exercício número 2, onde fala sobre, nos blocos que compõem o esquema a seguir, escreva 3 medidas estabelecidas pela Marquês de Pombal para o Brasil colônia, que podem ser relacionadas ao princípio iluminista destacado. Aí nós temos aí liberdade, porque é o que, né, no caso nós mencionamos agora há pouco sobre a Inconfidência Mineira, que quem liderou, né, todo esse movimento foi Tiradentes,
Então, ele lutava por uma liberdade, né? Deles poderem se expressar. Então, aí nós temos o desenvolvimento de manufaturas, que trouxe uma certa liberdade, o fim da escravidão indígena e também novas companhias de comércio. Tá? Então, aí tem 3 medidas que foram estabelecidas pela Marquês de Pombal. Vamos para o próximo exercício, que é na página 13 ainda, e é o exercício número 3, que você tem que assinalar aí com um X as afirmações verdadeiras sobre a situação econômica e política do Brasil aí na metade do século XVIII, como que o Brasil estava vivenciando economicamente e politicamente nesse século, tá? Então, na alternativa A tá assim, ó, havia uma crise econômica, pois a exploração aurífera estava em declínio, então você vai marcar que ela é uma afirmação verdadeira. Na B, na esfera política, o governo português intensificava as medidas de exploração, a fim de compensar as perdas econômicas. Também marca aí que é a verdadeira. E na E, que fala sobre as ideias iluministas influenciaram as elites locais da colônia, conduzindo às rebeliões que pretendiam, em muitos casos, o rompimento com Portugal. Então, agora vamos para a página 14, tá? Que tem um texto que você vai ler aí atentamente, tá bom? Um fragmento do depoimento de Tiradentes, onde ele fala assim, ó: o fato de ser alferes influi para transformar-me em conspirador, levado e tanto que fui pelas injustiças que sofri, preterido sempre nas promoções a que tinha direito. Uni minhas amarguras às dos povos, que eram maiores, e foi assim que a ideia de libertação tomou conta de mim. Bom, o que levou Tiradentes a conspirar contra o governo português? Né? Foi aí o fato dele pertencer às camadas sociais mais pobres e ele era uma pessoa que fazia parte aí de certas injustiças, né? Então ele era uma vítima aí das necessidades que eles vivenciavam. Então, ele foi em luta, em busca, né, de uma liberdade, por uma justiça, onde eles deveriam crescer aí socialmente, né, e economicamente. A B. Na B tá assim, ó: a que amarguras do povo Tiradentes se refere em seu depoimento? Tiradentes se refere à falta de liberdade na colônia, que sofria a exploração econômica e política da metrópole. A C. Com base no conteúdo desse capítulo, escreva informações que comprovam a resposta à pergunta anterior. Bom, o que vocês devem citar aí? O que fazia com que eles lutassem, buscassem, né, e se manifestassem em busca de justiça? Bom, eles estavam citando aí no texto, ele quer dizer o quê? Eles pagavam altos impostos e as duras penas dadas por Portugal à colônia brasileira. Além disso, havia a derrama, cobrança violenta dos impostos atrasados, certo? Vamos para a próxima página, tá finalizando. Quinto exercício: quais eram as reivindicações dos conjurados baianos? As reivindicações dos conjurados baianos incluíam não só o desejo de independência para o país, mas também o de igualdade social, de igualdade racial e liberdade de comércio. Tanto é que a maioria dessas reivindicações, né, os conjurados baianos, era liderado pela população negra, né? Então eles sofriam muito preconceito racial. Então daí também eles lutaram para acabar com essa discriminação. Sexta questão. De acordo com seus estudos, pode-se afirmar que a conjuração baiana teve um caráter visionário. Justifique sua resposta. Sim, as reivindicações dos manifestantes incluíam ideias relacionadas ao reconhecimento de direitos humanos e sociais pouco difundidas e aceitas na época. Sétimo exercício. Escreva as principais diferenças e semelhanças que você percebeu entre a conjuração mineira e a conjuração baiana. Então, aí você tinha que fazer, né, um estudo da conjuração mineira e a conjuração baiana e ver quais são as diferenças. O que você colocaria aí? Bom, de diferença, você poderia colocar aqui a conjuração que ocorreu em Minas Gerais, tá? E a participação de populares na conjuração baiana tem como destaque aí o caráter mais radical da conjuração baiana, que pretendia abolir a escravidão. Então, tanto na conjuração mineira quanto na conjuração baiana havia essa diferença, tá? Porque lá na conjuração baiana eles lutavam para acabar com o fim da escravidão.
E lá em Minas, eles estavam lutando por uma participação mais popular, né? Porque eles sofriam injustiça, né? É a camada mais pobre. Depois de semelhança, ou seja, parecido, você poderia apontar aí que ambas as rebeliões, tanto da Conjuração Mineira quanto da Conjuração Baiana, né, eles não chegaram a ter confrontos armados e que as duas revoltas tinham o objetivo de emancipar regiões do Brasil. Bom, nós chegamos ao final da nossa correção. Espero que você corrija aí com bastante capricho, tá? Sejam aí caprichosos para fazer essa correção. Estou com muita saudade de vocês, logo nós estaremos juntos. E estude com firmeza, tá? E esteja firme. Certeza que tudo que requer esforço e disciplina resulta em felicidade e grandes conquistas. Então, estude bastante. Um beijo e até a nossa próxima aula. Pronto?